Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais Estudo Bíblico. Que bom que você está aqui prestigiando o meu canal. Bom, no vídeo passado eu falei sobre os gêmeos nada em comum, Jacó e Esaú, sobre a disputa da primogenitura, né? Sobre a relação de Jacó com Deus. E agora eu vou falar sobre o filho de Jacó, um dos filhos dele, o José, que foi dado pela sua tão amada esposa Raquel, né? Lembrando que nos próximos livros do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, por isso que é Pentateuco, vai ser falado mais sobre uma nação e não mais sobre uma família específica, tá bom? Então vamos falar sobre José. Aqui diz no capítulo 17, do 2 ao 10, o seguinte: quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então José era aquele irmão dedo duro. Aí, ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, uma túnica colorida, a Bíblia diz. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então existia aí, né, uma pulga atrás da orelha para que, de fato, José ele fosse escolhido como herdeiro da primogenitura, que é aquela bênção, como eu falei, que é para herdar o dobro dos bens do pai. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça no sonho que eu tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. E odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Aí ele teve um outro sonho também, que diz o seguinte: tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí diz que quando ele contou isso, gente, eles ficaram com mais raiva ainda, né? Até o pai dele estranhou, falou: nossa, você tá dizendo que eu e seus irmãos vamos se curvar diante de você? Enfim, e assim ficou esse ambiente aí, esse ambiente bem hostil pro lado de José. Aí, num dia determinado, o pai dele pediu para que ele fosse encontrar com os irmãos, né, que estavam numa outra região, a região de Dotã. Aí, quando ele estava chegando nessa região, até apareceu um homem perguntando para onde ele ia. Na tradição judaica, eles falam que foi um anjo que apareceu para ele, mas enfim. Aí, chegando lá, os irmãos começaram a cochichar entre si. Falou: ó, lá vem um sonhador, né? O que a gente vai fazer com ele? Um sugeriu para que matasse, e outro, o Ruben, né, que é o mais velho, falou assim: não vamos matá-lo, vamos jogá-lo num poço. E aí, vendo um poço, jogaram ele lá, gente, poço vazio, sem água. Então imagina a cena, cair num poço sem água, imagina as lacraias, imagina os escorpiões que deveriam ter, sei lá, gente, tenho certeza, essa é a imagem que eu tenho de poço vazio, mas tudo bem. E aí, quando ele tava no poço, apareceu uma caravana, né, dos ismaelitas, que eram comerciantes. Eles aproveitaram a oportunidade para poder falar: olha, a gente tem escravo para vender para vocês querem? Aí venderam o irmão, né, como escravo, e aí ele foi para o Egito. E nessa, o que os irmãos pensaram? Bom, vamos bolar um plano. Vamos matar um bode, pegar o sangue dele e aspergir na túnica dele, assim o pai vai achar que ele foi morto por um animal selvagem. E foi isso que aconteceu. Chegando em casa, falaram com o pai, o Jacó, que ele havia sido morto. A Bíblia diz que Jacó lhe rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando desceria à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele, né? Então, assim, foi bem triste. E aí, José chegou no Egito e lá ele foi vendido para o Potifar. O Potifar, que era o capitão da guarda, era um homem muito importante do Egito. E aí, chegando lá, começou a trabalhar para Potifar, né? Imagina a cabeça de José, gente, numa terra estranha, povo estranho, tudo estranho, né? E aí começou a servir como escravo, não tinha direito a absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. E aí Potifar começou a perceber isso e levantou ele como o administrador do lar dele. Então tudo que tinha na casa do Potifar era José que administrava. Até que num certo dia, por ele ser a Bíblia diz, José era um homem bonito, atraente, né, circulado, né, era líder ali. A mulher dele, do Potifar, começou a ficar de olho nele. Teve uma hora que ela literalmente assediou. Diz aqui que ela foi pra cima dele e falou assim: ó, se deite comigo. E olha a resposta que José deu pra ela. A gente tem que ser muito macho, hein? Olha só.
ninguém desta casa está acima de mim. Ele não me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, José, ele tinha um coração muito íntegro, né? Temeroso a Deus e temeroso ao seu líder. E aí, né, nessa ele se livrou, ele saiu fora. No outro momento, ele continuando lá na casa deles, servindo a casa deles, a Bíblia fala que eles ficaram um tempo sozinhos. Aí, de novo, a moça deu em cima dele, agarrou ele. E nessa que ela agarrou, vamos lá, versículo 12, ele fugiu e ela pegou a capa dele. E aí, ela diz assim, ó, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: veja, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando me ouviu a gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Meu, que mulher maldosa, hein? E quantas mulheres que fazem isso, né? Acusam o homem de assédio, na verdade o homem não tem culpa de nada. Mas enfim, o que resultou? Chegou ao ouvido de Potifar e ele teve que mandar prender José, infelizmente. Essa história, gente, esse babado foi tão assim falado na época que até hoje existe registro na egípcio que fala de uma história, só que com um nome diferente, é dos irmãos chamado Bata e Anupo, onde o irmão mais velho pede para que o irmão vá até a casa dele, aí ele administra as coisas do irmão, aí a cunhada dele, né, a esposa do irmão, assedia, só que aí ele foge e é preso e se torna rei. É uma história muito parecida com a de José, né, então só foi mudado o nome dos personagens, então tradicionalmente é uma história que linka com a que aconteceu com o Potifar. Então, realmente foi aí, ele foi muito íntegro, né? Então, e também acho que essa história aí ela aconteceu, foi bem propagada na época, né? Então, o José ele foi para a prisão, injustamente, mais uma vez, hein? Que vida difícil. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, eu vou cortar para que vocês possam respirar um pouquinho e eu volto na sequência falando de José ainda, mas com um desfecho muito bacana. Até lá!